Amém, meus irmãos. Eu peço que você, por favor, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, conforme o relato de João, melhor dizendo. Evangelho segundo João, no capítulo 8. Nós vamos ler o verso 36 apenas. Evangelho de João, capítulo 8, verso 36. Mesmo assentados, mas com a mesma reverência ao Senhor e a sua palavra, nós vamos ler o texto do Evangelho de João, capítulo 8, verso 36. Diz assim então a palavra do Senhor: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Vamos orar mais uma vez, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos porque a Tua palavra está aqui diante de nós e nós queremos ficar atentos ao que o Senhor quer nos falar nesta manhã. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Nos capacita a entender, a discernir a Tua voz, porque nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da orientação do Senhor para o nosso viver, porque se não for isso, nós estamos perdidos, Deus. Nos ajuda, tem misericórdia de nós. Fala, porque os Teus servos, todos nós, eu e os meus irmãos, estamos aqui ouvindo ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude, Pai, e que o Senhor faça com que os nossos ouvidos, ó Pai, estejam protegidos, ó Pai, por Ti, de forma que esta palavra não seja roubada de nós, ó Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor me ajude nesta hora para comunicar a Tua palavra, Senhor. Eu preciso do Senhor, eu sou completamente dependente de Ti. Então que o Senhor me ajude e tenha misericórdia de mim, para que eu possa comunicar esta palavra de uma forma que glorifique ao Senhor e que cumpra o propósito estabelecido por Ti. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu queria iniciar contando uma experiência que eu vivi quando eu era criança. A gente veio de São Paulo, né, para morar aqui no Paraná, em São José dos Pinhais, né? Eu tinha ali 8 para 9 anos. Eu lembro que uma vez, aquela época não tinha celular igual hoje, era um negócio meio raro ainda, né? No ano 2000 a gente veio. E a gente não tinha carro também. E o meu pai estava trabalhando, e eu sei que acho que foi um dia, até ele vai estar aqui, ele vai saber confirmar melhor, mas me parece que foi uma entrevista que ele teve que fazer, e a gente não conhecia nada, era novo aqui. Ele teve que fazer uma entrevista longe, e resumo da ópera, eu e minha mãe, eu era criança na época, ficamos sem a chave de casa. Ficamos presos para fora de casa. Pensa, era de tarde, eu me lembro bem assim, vamos dizer, início de tarde ali, e ficou os dois, a gente pulou o portão, né, era um portãozinho embaixo da casa, a gente pulou o portão, ficamos lá, tinha uma entradinha assim, coberta para a porta da sala, ficamos lá os dois, presos para fora de casa, porque não tinha chave, não tinha para quem ligar, não tinha como, então a gente ficou lá e tinha que esperar o meu pai chegar. Aí a vizinha, me lembro também, era uma vizinha muito bacana, tinha amizade com a minha mãe, ela foi lá, deu um pacotinho de bolacha, né, pra criança que estava lá com fome, né. Então, foi uma experiência muito marcante, assim. Que coisa, a gente ficou preso para fora de casa, né. Alguns ficam para dentro, né, lá de dentro, a gente ficou para fora. E nessa ocasião, o que a gente mais queria era que a tal da chave brotasse na nossa frente para a gente poder entrar, né, a gente poder tomar água, enfim, né? Conseguir um refúgio ali na nossa casa.
Nesse caso ali, o que a gente mais queria era que a porta se abrisse para a gente entrar. Mais uma situação de prisão, vamos colocar assim, é isso o rumo que eu quero dar na nossa reflexão. O que a gente mais quer quando a gente está preso em algum lugar é se soltar, que a porta se abra para a gente sair, né? Lá a gente queria entrar, era o contrário. Mas o que a gente mais quer é sair daquela situação, né? Se desprender daquilo, ser liberto. E eu quero focar nesse aspecto hoje, através dessa palavra, de Jesus Cristo, o libertador. Jesus Cristo, o libertador, aquele que nos desprende de onde nós estamos, muitas vezes amarrados, né? E um outro exemplo também, né? Teve essa situação quando eu era criança, mas quem aqui já ficou preso na porta giratória do banco? Muitas vezes. Semana passada eu fui, daí eu estava com a bolsa assim, do notebook, não estava com o computador, aí travou, eu acho que era algum clipe que tinha lá, aí o guarda fez abrir a bolsa e tal, mas deu certo. E é ruim, né? Porque você vê que parece que todo mundo tá te olhando, você tá com... nem tá acontecendo nada, mas você tá com... parece que você vira meio suspeito, né? Tá fazendo uma coisa errada. E o que a gente mais quer quando acontece é sair dali, daquela porta, né? E eu quero reler, pensando nisso, assim, nesse contexto, nessa ilustração, eu quero reler ali o texto com os irmãos. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Primeiro, ele está falando aqui, se precisa libertar alguém, né? Se o Filho vos libertar, tá, isso está projetado ali, né? Se, pois, o Filho vos libertar. Se ele está falando do Filho libertar alguém, obviamente existe alguém que está preso, certo? Muito bem. Então o texto é direcionado para aquele que está preso de alguma forma, seja ela qual for, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, o texto fala ali que a verdadeira liberdade vem apenas pela libertação através do Filho, né? Se, pois, o Filho vos libertar, aí sim, verdadeiramente sereis livres. Então, uma liberdade verdadeira, uma libertação verdadeira, digamos assim, ela acontece através do Filho, né? Jesus Cristo, Filho de Deus. Muito bem, dito isso, essas são as duas informações principais que a gente tem no texto, né? Digamos assim. Então, pensando em alguém que está preso, né? Pode ser vários contextos, como eu falei. A qual prisão será que ele está se referindo aqui, nesse versículo, né? Se, pois, o Filho vos libertar. Libertar do quê? De repente é uma prisão real, uma cela, uma cadeia, uma penitenciária, vamos pensar assim? Ou será que tem outro tipo de prisão? Pode ser? Vamos trabalhar um pouquinho sobre isso nessa manhã. Nesse sentido, eu entendo, e os irmãos me acompanham aqui no raciocínio por gentileza, que há vários tipos de prisão, além da penitenciária, além de uma cela, uma delegacia. Tem vários tipos de prisão, onde determinadas pessoas podem estar encarceradas. Pode ser a prisão da culpa, a prisão do ressentimento, da falta de perdão, a prisão dos pecados. Tanto é que em determinadas situações a gente entende que os pecados são fortalezas, são locais fortificados, justamente que não deixam a gente ser liberto, sair, Pode ser a prisão da omissão, de não fazer o que se deve, prisão da dependência emocional, dos vícios, o amor ao dinheiro, o amor ao trabalho. E algumas dessas prisões pode até mesmo se tornar focos de idolatria. Aquele cara que a palavra fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, O amor ao dinheiro, não ter dinheiro, não usufruir do dinheiro, mas o amor. O amor ao dinheiro pode se tornar uma idolatria, E é uma prisão que a pessoa se coloca ali, é um pecado que vai criando aquela fortaleza, ela não consegue se desprender daquilo. Só um exemplo, E aqui nessa situação, se nós lermos ali o capítulo 8, para a gente entender um pouco melhor o contexto, Jesus está falando com os fariseus. Ele está debatendo ali durante uma ocasião ali na sinagoga. Logo depois daquele episódio da mulher adúltera, grande parte dos irmãos, acredito que quase todos conheçam,
em que eles levam aquela mulher ali para ser apedrejada, porque ela foi apanhada em flagrante adultério, e Jesus, por sua vez, começa a escrever com o dedo na terra, né? Então, isso tinha acabado de acontecer. E aí Jesus já começa esse embate ali, essa discussão com os fariseus na sinagoga, né? E em determinado momento dessa discussão, Jesus fala isso que está projetado ali, que nós lemos, né? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E se a gente pensar que Jesus direcionou essa fala, analisando o texto antes de trazer para nós, se a gente pensar no texto, ele falou isso para os fariseus, né? Para a liderança judaica ali, né? Do templo, da sinagoga. Então, ele estava falando que os fariseus precisavam ser libertos. Ó, fariseus, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Era isso que estava acontecendo. Mas do que os fariseus precisavam ser libertos? Né? Os fariseus, que eram os homens da liderança da religião, aqueles que eram os cheios de conhecimento, aqueles que eram os guardiões das tradições, né? Que vieram antes deles. Que tipo de prisão que eles poderiam estar, sendo pessoas de tão benquistas, digamos assim, né? Consideradas ali no meio do povo. E eu entendo aqui, eu não citei ali em cima, mas eu entendo que os fariseus eles estavam encarcerados na prisão da religiosidade, na prisão da falta de fé, que os prendia e não deixava que eles crescem em Jesus, que não deixava que eles desfrutassem da liberdade que só Jesus dá. Ali, ó, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Precisa do Filho. Senão a libertação, a liberdade, ela não existe. Não é o mérito entrar aqui em questões teológicas, não, mas só uma pincelada, né? A questão do livre-arbítrio, a gente precisa pensar um pouquinho nisso, né? Porque, existe o livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser e tal, mas como que alguém que está dominado pelo pecado tem liberdade de escolher alguma coisa, se a verdadeira liberdade vem pelo Filho, né? A gente precisa pensar, às vezes, filtrar o que a gente escuta, né? E realmente, não entendam mal o que eu vou dizer, mas botar a cabeça para funcionar mesmo, porque, de certa forma, isso não faz sentido. Alguém que está aprisionado pelo pecado, encarcerado na fortaleza do pecado, ter liberdade para escolher alguma coisa. Não faz sentido, né? E esses fariseus, eles estavam presos de fato então na religiosidade, nos rituais, na pompa e circunstância. Eles estavam mais preocupados em que se cumprisse o ritual, por exemplo, do sábado, do que se salvasse uma vida no sábado. Eu, em minha devocional, eu fiz um dos dias da semana, eu fiz a respeito disso, que Jesus olha com indignação, está lá em Marcos 3, quando ele cura o homem da mão mirrada, da mão ressecada, né? Que os fariseus só ficam esperando ele lá para olhar, para acusar, né? Será que ele vai curar no sábado, né? E Jesus confronta, ele olha com indignação. A palavra fala que, Marcos 3, versículo 5, que Jesus olha com indignação por causa do coração duro deles, porque eles preferiam que o homem permanecesse doente do que fosse curado mesmo no sábado. Era a prisão da religiosidade, era a prisão daquela dureza de coração que eles estavam. E de alguma forma eu entendo que as prisões na nossa vida, elas são resultado da mentira que nós acreditamos. Esses fariseus, eles estavam ali aprisionados pela mentira de que era mais importante cumprir o sábado do que salvar, curar alguém, né? Dando esse exemplo aqui do próprio texto. As prisões são resultado da mentira que a gente alimenta e que vai crescendo. Então, se a gente está, por exemplo, preso em determinada situação, preso em um determinado pecado, em uma determinada questão que particular, cada um de nós sabe, eu entendo que é porque a gente está acreditando na mentira, em determinada mentira.
Se a gente está preso no pecado, a gente está acreditando na mentira que ele pode nos trazer satisfação plena. E não pode. Se a gente está preso na falta de perdão, é porque a gente está crendo na mentira de que a gente está punindo a pessoa, ou então se vingando contra aquele que fez mal para nós. E não é verdade. Tem um dito, mais ou menos assim, que a vingança é como se fosse um copo de veneno, mas que a gente mesmo bebe, mais ou menos isso, que a gente espera que o outro vai beber, mas é a gente mesmo que bebe, mais ou menos isso. Então não é o outro que é punido, sou eu mesmo, quando eu não perdoo. Se a gente está preso na religiosidade, igual esses fariseus estavam ali no contexto deles, é porque a gente está acreditando na mentira de que fazer muitas coisas, participar das atividades, o ativismo, como a gente costuma chamar, a gente está acreditando na mentira de que isso é melhor do que passar tempo na presença de Deus. Se a gente está preso na culpa, é porque a gente crê na mentira de que a gente tem que carregar ela como uma forma de ser punido por aquilo que a gente fez. E não é verdade. E não sou eu que estou falando, é a palavra que fala. Não é verdade. Não é verdade porque Jesus já levou sobre si toda a dor, toda a enfermidade, toda a maldição. Isaías 53. É a palavra que fala. Então, se a gente carrega essa culpa ou esse pecado, não precisa. A gente está carregando inutilmente, porque Jesus já levou sobre si. E a palavra fala que o jugo dele é suave, o fardo é leve. E às vezes a gente está carregando aquele fardo pesado, aquela mochila cheia de tijolo, porque a gente está acreditando que tem que carregar, acreditando na mentira. Às vezes eu acho que a gente... porque o texto fala, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Talvez a gente busque libertação ou liberdade em outras coisas que não Jesus, que não o Filho, Eu estou apontando para lá porque o monitor está lá, estou vendo ali. A gente busque liberdade em outras coisas que não o Filho. Só que quando a gente faz isso, a gente não é verdadeiramente livre. A gente é falsamente livre. Se a gente busca ser liberto, liberdade, melhor dizendo, através do dinheiro, a gente não é verdadeiramente livre, a gente é falsamente livre, porque não é isso que traz a liberdade verdadeira. Se a gente busca ser livre através de relacionamentos interpessoais, ali com outras pessoas, para suprir alguma falta, a gente está sendo falsamente livre. Porque não é isso que traz a liberdade verdadeira. É o Filho quem traz. E é a palavra que está falando isso. Então, sempre que a gente está em alguma prisão, acorrentado, eu realmente entendo que o motivo é porque a gente acredita na mentira sobre aquele assunto. E se a gente ler um pouquinho mais adiante, em João 8 mesmo, só que no versículo 44, nós lemos o 36, no início. Se nós lermos o versículo 44, Jesus segue o discurso dele contra os fariseus, falando ali o seguinte: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade. Porque veja bem, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quando o diabo fala as mentiras dele para nós, e ele faz isso, não sejamos inocentes, ingênuos a ponto de crer que não. Ele faz isso.
quando o diabo faz isso, ele está fazendo o que é normal dele. É isso, é para isso que ele... Esse é o trabalho dele, digamos assim. Essa é a essência dele. É a mentira. É isso que ele quer que a gente acredite. Quando profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aquele que criou, vamos colocar nesses termos, a mentira. Eu penso que a primeira mentira que ele criou foi que ele, obviamente, né, que ele podia ser igual a Deus, né? Podia se igualar em sua glória ao próprio Senhor Deus Pai. Essa foi a primeira mentira. Mas foi o que bastou para a queda dele. Então, quando a gente crê nas mentiras, que nem eu dei alguns exemplos ali há poucos minutos, a gente está alimentando aquilo que é a essência do diabo. Aquilo que o diabo nos fala. Aquilo que o diabo vem no nosso ouvido. A gente está alimentando. E aquilo pode se tornar... Começa pequenininho, começa com bochicho e tal, e vai se tornando maior conforme a gente vai alimentando, e daqui a pouco a gente vê um gigante na nossa frente. Porque a gente vai alimentando, a gente vai dando trela, vai dando corda. A essência do diabo é a mentira. Não tem qualquer sinal de verdade nele. Porém, se a gente voltar um pouquinho, ainda no Evangelho de João, e no capítulo 1, acompanha lá comigo, por favor, João capítulo 1, verso 14. Até peço perdão aos irmãos, porque eu sempre estou citando esse texto de João 1, esse texto é muito especial para mim, do verbo. E no versículo 14, falando a respeito de Jesus, né, o verbo, João fala assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. O verbo, a palavra viva, Jesus, o Emanuel, aquele que desceu do céu e se encarnou e viveu entre nós e morreu na cruz do Calvário e hoje vive. Aleluia. É esse que é cheio de graça e de verdade. A essência de Jesus é a verdade. É a exata oposição. A essência do diabo é a mentira. A essência de Jesus Cristo é a verdade. É por isso que esse texto fala: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque é a essência dele. Por isso que ele é o libertador de fato. Ele não é um falso libertador, mas ele liberta verdadeiramente. Porque a essência dele não é a mentira, mas é a verdade. É a verdade que veio do céu e se encarnou. E glória a Deus, porque está registrada aqui, de forma que nós possamos ter acesso direto a essa verdade. E ainda no Evangelho de João, volta lá para o capítulo 8, por favor, que nós lemos, ainda falando sobre Jesus ser a verdade, ter a sua essência na verdade. João 8, versículos 31 e 32, um pouquinho antes do que nós lemos inicialmente, diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verbo, veja, né, que a gente leu agora. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vê que as peças vão se encaixando, né? Tudo vai caminhando para uma direção só. Tudo vai caminhando para o fato, para a verdade de que é Jesus quem liberta verdadeiramente. Jesus Cristo é o verdadeiro libertador. Irmãos, considerando tudo isso, a gente precisa pensar na nossa própria vida.
Nós estávamos aqui examinando algumas coisas a respeito da conversa de Jesus com os fariseus. Eu dei alguns exemplos ali, né? E a gente precisa então, diante de tudo isso, pensar na nossa própria vida. Eu, Rafael, pensar na minha vida. E incentivo os irmãos, conclamo os irmãos que façam isso junto comigo. Como é que tudo isso se aplica para a gente? Quais são as prisões que nós nos encontramos, onde nós nos encontramos hoje? A gente leu que se o Filho nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Se Ele libertar, se só Ele libertar, a gente vai ser livre de fato. E libertar, no grego, que foi escrito no Novo Testamento, libertar significa isentar de responsabilidade. Eximir da responsabilidade. Então, quando nós somos libertos em Jesus, que é aquele que traz a verdadeira liberdade, Ele nos isenta da responsabilidade dos nossos pecados, das nossas dores, dos nossos traumas, das nossas culpas. Isso é exato cumprimento da profecia de Isaías 53 que eu citei há pouco, que Ele levou sobre si toda a dor, toda a enfermidade, toda a maldição. O castigo que nos traz a paz, que era nosso, estava sobre Ele. Lá sempre gosto de apontar a cruz, né? Estava sobre Ele, quando Ele estava na cruz, e pelas suas pisaduras, pelos seus ferimentos, nós fomos sarados. Ou seja, o castigo que era nosso, as chicotadas que Ele levou, a lança que foi cravada nas pernas, ou aquele prego enorme que foi cravado na mão dele, que era nosso, Ele sofreu no lugar. Ele isentou a gente da responsabilidade, literalmente, para que nós não precisássemos passar por aquilo, para que nós ficássemos pela graça, com a vida que era dele, para nós. E Ele ficou com a nossa morte. Mas a gente sempre precisa se lembrar de que não acabou ali na morte, porque hoje Ele vive. Depois do terceiro dia Ele ressuscitou, Ele ressurgiu. Mas o fato é que essa liberdade que Cristo nos oferece, ela custou caro. Ela custou um verdadeiro preço de sangue. Jesus literalmente, né, a gente usa ali, a pessoa deu sangue, né, por tal situação. Jesus deu sangue por nós. Jesus deu sangue por mim e por você. Dessa forma, então, eu peço que você também já vá abrindo, por favor, na carta de Paulo aos Gálatas. Por conta desse... Gálatas capítulo 5, ok? Por conta desse alto preço de sangue, Paulo ele nos alerta a não nos colocarmos novamente debaixo da escravidão. Se eu coloco o 36 lá para mim, por favor. 8:36. Que a gente leu no começo. Não, se bem que esse aí pode deixar, cara. Pode deixar. Ótimo, pode deixar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Uma vez que o Senhor operou essa obra através de Jesus Cristo, a liberdade é real. Porém, Paulo nos alerta ali em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, verso 1, que diz: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão ou da escravidão. Nós já fomos libertos. Então não há porquê, digamos assim, não tem porquê se colocar debaixo de escravidão de novo.
A gente estava preso, Jesus nos libertou, aí a gente vai lá bater na porta da cela de novo. Não tem motivo para isso, mas muitas vezes é o que a gente faz. Muitas vezes é o que a gente faz. E eu penso, usando essa figura, essa analogia, que muitas vezes a gente tenta entrar de novo na cela, trancar e jogar a chave fora, para não sair de lá. Jesus Cristo é o único que pode libertar. Ele é a única forma de nós realmente sairmos das prisões para uma vida de liberdade. E uma vida de liberdade nele mesmo. Nele vivemos, nos movemos e existimos. A palavra fala. E ele é o único, o mesmo Jesus, é o único que pode fazer com que nós não voltemos a viver nas prisões da nossa alma. Só em Jesus nós podemos ser verdadeiramente livres, porque Ele é o nosso verdadeiro libertador. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.